De volta ao nosso programa da Universidade, da Mundi Universidade Holística, hoje entrevistando a pesquisadora Rosana Battarelli. E é uma conversa muito agradável, tem muitas coisas para perguntar a Rosana, né? Estamos aqui com a professora Marli também. Gostaríamos de perguntar sobre a Rosana, sobre as provas. Existem provas realmente sobre a existência desses extraterrestres, desses aparecimentos de objetos extraterrestres? Poderia nos dizer algumas provas? Além dessas que nós acabamos de citar, tanto provas antigas como fotos e filmagens, na verdade hoje a quantidade de fotos e filmes é tão grande, tão diversificada, que seria impossível que seriam todas fraudes. Mesmo porque essas fotos e filmagens, para ser fraude, elas são muito caras de serem produzidas e elas não ficam convincentes. E nós temos que lembrar que essas quantidades de informações, de fotos, de vídeos, elas estão sendo colhidas no mundo inteiro por diferentes pessoas que tiveram diferentes graus de contato. E muitas delas são pessoas conceituadas na nossa sociedade que não teriam motivo algum para mentir. Então, há sim muitas evidências, muitas fotos, muitos filmes, além dessas outras que nós acabamos de citar. Inclusive, eu só queria concluir a pergunta do nosso amigo internauta da questão da civilização egípcia. É uma das que mais tem provas da evidência de uma tecnologia avançada na Terra. E nós podemos lembrar que na cidade de Abidos, em seus templos, há uma inscrição egípcia que tem um desenho em formato de um submarino e de um helicóptero, muito parecido com os atuais. Além disso, nós também gostaríamos de colocar que um personagem da nossa história, Alexandre o Grande, também teve um contato. E foi esse contato que fez com que ele passasse os 6 últimos anos da sua vida em busca deste objeto. Por quê? O contato de Alexandre foi no mar. Na verdade, ele teve aquilo que a ufologia descreve como um contato com um OVNI, ou seja, um objeto voador que passa para o meio aquático. E foi isso que o incentivou a pesquisar e produzir, digamos assim, o primeiro submarino do mundo, o sino de mergulho, porque ele estava interessado em saber aonde aquele objeto tinha ido parar. Muitos especulam que Alexandre estava atrás do único reino que o seduzia, que era a Atlântida. Então é mais uma questão a se colocar. Seria que a Atlântida estaria de alguma maneira ligada à ufologia? E o último fato que eu gostaria de colocar para vocês é que Cristóvão Colombo também teve um contato. Sabe quando? Como? No caminho para a descoberta das Américas. Este contato está relatado no seu diário e a data foi de 11 de outubro de 1492, segundo o seu diário, às 22 horas. E este contato aconteceu no Santa Maria. Pouco depois, a Colombo descobriu o Novo Mundo. Olha aí, muito interessante. E vocês realizam também o grupo de... Porque você pertence a um portal, né? Isso. Como é que chama? Portal? Projeto Portal. Projeto Portal. Vocês realizam expedições? Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Exatamente. Por causa dessa grande quantidade de evidências físicas ligadas às civilizações antigas, é que nós também realizamos expedições. Porque não é somente os objetos voadores que são de origem extraterrestre. Na verdade, a quantidade de objetos não identificados, encontrados no mundo inteiro, é imensa. E na sua maioria, eu me atrevo a dizer, em 99,999% dos pesquisadores, não tem a menor ideia do seu funcionamento e da sua finalidade. E nós podemos colocar essas expedições em destaque o Brasil. Segundo as nossas expedições, nós podemos afirmar que o Brasil é o berço da formação antropológica e arqueológica mundial. Nós temos sítios arqueológicos desde o Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, até o Amazonas. E o nosso projeto vem realizando essas expedições, onde nós já encontramos restos de civilizações que datam de 25 mil anos.
Na verdade, esse grande fascínio por civilizações perdidas, povos que desapareceram da face da Terra, sempre fizeram parte do inconsciente do ser humano. Mas por que será que a gente tem esse fascínio, não é? Por que será que o passado pode ser tão surpreendente quanto o nosso futuro? Será que no passado nós encontraremos algumas respostas para o nosso futuro? Mas, na verdade, a gente pode dizer que a pergunta que mais se faz na área ufológica é exatamente o porquê da Terra ser visitada e o objetivo dessas visitas. Por que seres de raças tão superiores, avançadas, não só tecnologicamente, vêm acompanhando os nossos passos desde o início da nossa origem? Então, Rosana, eu estou tentando ligar, acredito que o internauta esteja pensando numa palavra-chave, né, da ufologia, que eu queria que você explicasse e se, a partir dela, existe alguma prova, como o Nilo contou, a questão da abdução. Daria para você explicar o que é e por que ela é feita? E realmente tem pessoas que dizem que tem um chip em determinado local do corpo, né? Que são monitorados por esse chip, né? A abdução, ela é o que realmente? Na verdade, a palavra abdução ainda vem do americano. No projeto, nós não utilizamos a palavra abdução, mas sim um convite, porque mesmo que inconscientemente, a pessoa pode autorizar, nada será forçado por eles. E esses implantes nós não chamamos de chips, nós colocamos como implantes. Eles alteram as nossas frequências mentais para facilitar o contato. Como às vezes as pessoas não estão preparadas para esse tipo de contato, pode ficar alguma coisa mais traumática, mas de modo algum os implantes são negativos. Agora, esses chips que os nossos governantes vêm colocando aí para monitoramento, esse é perigoso, porque se ele explode, você vai liberar lítio na sua corrente sanguínea. Os dos extraterrestres é apenas para modular a nossa frequência mental. E isso tem um eixo político aí? Ou, por exemplo, a abdução é sempre positiva? Desde 1971, todas as abduções ou todos os convites são positivos. Antes havia alguns que realmente eram um pouquinho mais complicados, mas hoje nenhum implante é negativo, todos são positivos, alteram as suas frequências cerebrais. E eles produzem o quê? Nós temos aqui mais uma colocação de um internauta, que seria interessante, que diz o seguinte: as embarcações que existem nos canaviais, grandes canaviais no interior do estado de São Paulo, seriam algumas manifestações desses seres extraterrestres? O que a ufologia teria a nos dizer sobre isso? É uma pergunta aqui de um internauta. Como nós já colocamos, ufólogos de todas as áreas estão pesquisando. Alguns já afirmam que sim, que são fenômenos extraterrestres. O projeto Portal ele ainda está pesquisando, então ainda nós não temos uma colocação básica, se foi realmente um fenômeno natural, se foi um fenômeno extraterrestre ou alguma outra coisa. Agora, Rosana, vocês têm dentro do movimento do Portal, vocês têm cursos que vocês ministram, né? Você poderia dizer alguma coisa sobre os tópicos desse curso, nos dar o endereço, como é que a pessoa que quer fazer um curso sobre ufologia poderia fazer? Com certeza. Na verdade, o que nós acabamos de conversar aqui hoje fazem parte dos tópicos que nós ministramos no nosso curso. Falamos sobre civilizações antigas, sobre os tipos de ufologia, sobre os tipos de seres, os seus objetivos, mas também nós colocamos técnicas para que a pessoa tenha um maior equilíbrio físico e mental, como nós estamos falando. É trabalhada a parte consciencial. E hoje, infelizmente, o homem moderno, ele esqueceu de trabalhar a sua própria capacidade mental. Hoje ele está mais preocupado na parte material e tecnológica. E nós sabemos que a nossa mente é responsável pelo arquivamento de todos os dados da nossa vida e da nossa capacidade de pensar e de induzir o nosso corpo a agir. Então, ela é capaz, sim, de determinar o nosso bem ou mal-estar, tanto físico quanto mental. Então, algumas técnicas de equilíbrio físico e mental também são ministradas no nosso curso.